Se nós falamos das motivações da teologia, nesse momento, relacionado ao tema de teologia e piedade, quero falar sobre os objetivos da teologia. Onde a teologia quer chegar, certo? Então, pode parecer algo básico, mas é algo fundamental. Então, caneta e papel na mão, ou celular aí, procurem anotar e procurem refletir em casa e durante os seus estudos teológicos. Teologia é o estudo sobre Deus, o estudo sobre o discurso de Deus. O Luiz Berkhoff ele vai dizer que teologia é a ciência de Deus e das relações entre Deus e o homem com base na revelação divina. Então, tudo na teologia começa em Deus e culmina em Deus. Deus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega de toda a teologia. Calvino, nas Institutas, vai dizer que toda a sabedoria verdadeira consiste em conhecer a Deus e a nós mesmos. O Jonathan Edwards vai dizer que a teologia não é saber por saber, mas é saber para adorar. O fim da teologia é nós conhecermos a Deus. E para que serve o conhecimento de Deus? Para que nós possamos o adorar melhor. E a forma como Deus quer ser adorado está prevista nas Escrituras. A identidade desse Deus que quer ser adorado por nós também está revelado nas Escrituras. O que Deus fez por meio de Cristo Jesus para que nós pudéssemos adorá-lo em espírito e em verdade está nas Escrituras. O que o Espírito Santo faz em nós para de nós extrair a adoração também está nas Escrituras. Logo, as Escrituras são o nosso grande manual, a revelação que nós analisamos, que nós estudamos. Qual é o objetivo supremo do estudo da teologia? Vou falar primeiro o que não é. Não é para a sua vanglória e não é para a sua glória. Então, tem pessoas que estudam teologia para ter títulos. Para ter título de mestre, para ter título de doutor, para ser chamado de professor, para ser chamado de pastor, para ser chamado de bispo, de apóstolo, de querubim, de anjo da guarda, né? Teologia não serve para isso. Nada contra. Quem faz doutorado, obviamente, merece ser chamado de doutor. Mas isso não está dentro do escopo da teologia. Porque o fim principal da teologia é de nós glorificarmos a Deus. A teologia nos ajuda a contemplarmos melhor esse Deus por meio da sua revelação e ao contemplarmos, nós o engrandecemos em resposta. A teologia nos dá motivos para adorar a Deus. A teologia nos faz reagir em resposta de adoração a Deus. Então, o objetivo supremo da teologia é a glória somente a Deus, só lhe deu glória. A teologia, como toda atividade cristã, deve buscar a glória de Deus. Então, 1 Coríntios 10, 31, eu acho que esse daí você sabe até de cor e salteado. Então, 1 Coríntios 10, 31, acompanhe comigo, né? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Comam pizza para a glória de Deus. Come hot dog para a glória de Deus. Teologia também está dentro da mais extensa lista de coisas que nós fazemos para a glória de Deus, porque tudo é dele, por ele e para ele.
Nesse sentido, o estudo teológico não é movido por vaidade intelectual, mas pelo desejo de engrandecer o nome do Senhor. Você já pensou no estudo teológico como oportunidade para glorificar a Deus? O Herman Bavinck, teólogo holandês reformado, diz o seguinte: conhecer a Deus é o único conhecimento que realmente importa, pois é por meio dele que tudo o mais encontra o seu sentido. Os conhecimentos que nós temos no mundo têm a sua utilidade? Claro que tem. Mas o conhecimento que realmente importa, por dar sentido a tudo mais que existe, é o conhecimento das Escrituras. E nesse sentido, não são apenas os teólogos que fazem teologia, todos nós fazemos teologia. Todos nós somos teólogos. O problema não é se nós fazemos ou deixamos de fazer teologia. O problema é se a nossa teologia tem sido boa ou tem sido ruim. Porque teologia é toda hora. Quando você se coloca de joelhos para orar, você está fazendo teologia. Sabia? Você está fazendo teologia. Porque você está conversando com Deus, sem vê-lo, na convicção de que Ele ouve as suas orações. E como você termina de orar? O que você diz para Deus quando você encerra a oração? Como você encerra a oração? Em nome de Jesus, amém. Isso não é palavra mágica para a oração furar o teto e subir para o céu. Nós oramos em nome de Jesus por quê? Porque Deus, se não fosse pela obra de Cristo, não ouviria as suas orações e você não poderia ter comunhão com Ele. A minha oração só pode ser conversa com Deus quando é em nome de Jesus, ou seja, fiado na obra expiatória de Jesus. E isso é teologia. Quando você diz para alguém, ao ser evangelizado, que Jesus ama essa pessoa, você está fazendo uma declaração teológica. E colocar Deus como centro de todas as coisas e como objetivo supremo nos ajuda a evitarmos a arrogância. 1 Coríntios 8:1 diz que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Se tem algo que nos deixa soberbos e orgulhosos, é o conhecimento. Da forma mais sorrateira e da forma mais letal. Se você é rico, você pode orgulhar-se de ser rico. No dia que você perde tudo, você fica pianinho, você fica humildezinho. Mas conhecimento não é aquilo que você pode colocar e tirar da sua cabeça quando você quer. Um conhecimento implantado é um conhecimento que fica para a vida inteira. Então, quando nós estudamos a teologia com um objetivo supremo de glorificar a Deus, nós nos vemos meramente como instrumentos da glória de Deus e não como a sua finalidade última. Nós não nos importamos ao estudar teologia se nós sentamos na frente ou atrás da igreja, se nós pregamos ou limpamos o banheiro. Uma vez eu falei isso em algum lugar e uma pessoa me perguntou assim: mas pastor, você já limpou o banheiro da igreja alguma vez na sua vida? Eu falei: já. Ué, quem nunca limpou o banheiro da igreja? Se você nunca limpou, candidate-se hoje, depois. É muito legal. Te coloca literalmente no chão da realidade, da humildade. Quando Deus é o centro, eu viro apenas o quê? Um mero instrumento da sua glória que orbita em redor da sua glória. Isso é muito importante, porque mais uma vez nós estamos mexendo com essa motivação que pode ser algo em função de nós ou para a glória de Deus. Mas nós já falamos muito sobre isso, nós vamos para um outro objetivo. Se o objetivo supremo é a glória de Deus, nós temos um objetivo que eu chamo de objetivo eclesial, que é o de edificar a igreja. É lógico que a teologia
edifica você. Mas a teologia, ela é estudada para que você seja bênção na vida do outro. Para que você possa servir ao corpo de Jesus. A boa teologia gera uma boa pregação, uma boa liturgia, um bom discipulado, uma boa vida comunitária. Gera disciplina, porque tem muito crente que tem que ser disciplinado na igreja. E essa é a função, ou uma das funções privativas da igreja de Jesus Cristo, que é disciplinar. Quando Paulo escreve lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, Paulo vai listando uma série de funções. Ele mesmo, ou seja, Cristo, concedeu uns para os apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, para pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A estatura de maturidade. Então, em outras palavras, a teologia é um instrumento de Deus para que você amadureça e você seja instrumento de amadurecimento da sua comunidade. Se você estuda teologia achando que você vai ficar trancafiado no seu escritório, na sua biblioteca, 24 horas produzindo coisa boa, esqueça disso, porque não é para isso que Deus te chamou. Teologia não é exercício de cartório. Teologia é o aperfeiçoamento dos crentes para que nós possamos crescer em mútua edificação na unidade da fé. Eu acompanho alguns pastores, por ter uma denominação que tem alguns órgãos de cuidado de pastores, e a gente vê ao longo do tempo pastores que gastam todo o seu tempo para estudar teologia e nada do seu tempo para servir a igreja. Pastores fazem isso, porque estudar, para quem gosta, é legal. Ler é legal. Ficar o dia inteiro. Imagina você ganhando salário só para ler livro. Tem pastores que acham que a vida é assim, você ganha dinheiro para você ficar trancado no seu gabinete lendo livro. Agora a questão é para quê, cara pálida? Para que você está fazendo isso, se não for para servir o outro? Então, se você está aprendendo teologia, você tem a obrigação moral diante de Deus de ser bênção na vida de outra pessoa. Porque aquilo que você tem a oportunidade de aprender é aquilo que você deve transmitir. Talvez não diante de uma audiência tão grande, talvez no tete-a-tete de um discipulado, no tete-a-tete de um aconselhamento, dentro da sua família, falando com a sua esposa, falando com o seu filho, com a sua filha. Não se esqueça que o objetivo da teologia é glorificar a Deus e edificar a igreja. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com teologias que destroem as igrejas. E não são só heresias que destroem a igreja. Você pode falar a verdade mais sacrossanta do mundo, mas dependendo da forma como você a fala, a verdade de Deus se transforma em mentira na sua boca. O que adianta você falar da santidade de Deus se a sua vida não exala esse princípio? As pessoas têm a tendência de pensar assim, mas eu devo satisfação só a Deus. Porque o meu relacionamento é só com Deus. Eu não preciso de igreja, não preciso de pastor. Quem te ensinou isso? Porque a Bíblia não ensina isso. Nós temos um mútuo sentimento de responsabilidade. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. Então aquilo que eu faço importa para o outro. Para servir de modelo para o outro. Para servir de incentivo para o outro. Por exemplo, nós estamos cheios de jovens. Como que nós vamos ensinar os jovens a casar de forma correta? Só ensinando teoria?
não vai dar certo. Não vai dar certo. Só dando aula e escrevendo na lousa, não vai dar certo. Tem que colar nos jovens 1, 2, 3 casais experientes e mostrar na prática como que é o casamento. Tem que ter casais corajosos que vivem essa realidade a serviço do outro, que tenham a coragem de falar assim: eu tenho um casamento abençoado, vem e aprende comigo o que eu tenho vivido da palavra de Deus. Isso não é exercício de arrogância. Isso é você ter noção da sua responsabilidade como agente teológico na edificação do outro. Porque é fácil falar para as multidões. É fácil soltar uma bomba e ir embora. Mas a comunidade, a igreja serve para que haja essa integração. O Berkhoff vai dizer o seguinte: a verdadeira teologia é eclesial. Vive e floresce no seio da igreja. É aqui que a gente vê a teologia florescer. É aqui que a gente vê a ação de Deus no meio do povo de Deus. É aqui que a gente vê com os nossos olhos o poder de um Deus que age por meio da sua palavra. Quantas vezes você já não viu a transformação que Deus operou em pessoas? Isso é teologia, e é teologia na prática. Esquece desse negócio que teologia é só ler livro. É ler livro, mas há um monte de coisa também que acontece na prática, na vida real. Teologia é você abraçar um irmão que acabou de perder um ente querido e não ter o que falar. Você vai falar o quê para a pessoa que acabou de perder alguém que morreu? Você vai falar clichê? Ah, eu sei o que você está passando. Talvez você não saiba nada. Que Deus console o seu coração. Então dá um abraço e faz essa pessoa sentir o consolo de Deus por meio do seu abraço, do seu calor humano. O sujeito vem aqui, bate a porta com fome e você fala o quê? Deus te abençoe, eu estou orando por você. Aí não dá, né? Aí não dá. Toda a formulação doutrinária deve levar em conta seu impacto na comunhão, no culto e na missão da igreja. Como nós temos tratado com essas coisas na dimensão comunitária nossa? Porque, gente, olha só, eu trabalho com educação teológica há alguns anos. E eu vi a grande mudança que aconteceu no contexto do ensino teológico depois da pandemia. Antes da pandemia, o negócio era majoritariamente presencial e quer por bem ou quer por mal, você tinha que estar junto do outro para aprender teologia. Hoje, você basicamente pode ter a melhor formação aprendendo tudo sozinho e vivendo sozinho, sem praticar nada. Porque nós estamos isolados em bolhas. Nós estamos conectados, nós alcançamos muitas pessoas, é verdade. Eu posso ter uma classe com brasileiros, angolanos, portugueses, espalhados ao mundo, mas se nós não dermos aquele incentivo dizendo que a teologia não é só exercício de ficar na frente da câmera, assistindo a aula gravada, e depois que assiste tudo acha que sabe alguma coisa, não é isso. Porque nós podemos até aprender que Deus é amor. Mas se nós não amamos a Deus com a nossa prática, nós não conhecemos o amor de Deus de fato. Paulo nos chama a sermos agentes de reconciliação. Como que nós vamos ser agentes de reconciliação trancados em casa e lendo o livro sozinho? Isso nos dá um desafio muito grande, porque a gente tem que ser criativo, né? Tem que ser criativo. Como que eu vou pregar o evangelho? Como que eu vou edificar o outro?
Meu irmão, veja qual que é o seu dom, qual que é o seu talento, o que você sabe fazer de bem e bem. Em vez de ficar disseminando fake news em grupo de WhatsApp, dá uma palavra de edificação. Né? Porque se você não sabe, fake news é pecado, porque é mentira. Então, em vez de falar mentira, fala a verdade. Coloca a cabeça para funcionar, veja como você pode colocar para fora e a serviço da comunidade aquilo que você crê a respeito de Deus. Porque Deus não vai levar só você para o céu. Ele quer te usar para alcançar outras pessoas que também foram eleitas por Deus antes de todas as coisas, assim como você o foi. Comunidade. Comunidade. Estar junto. Que igreja abençoada. Toda igreja que tem uma churrasqueira é uma bênção. Olha, a gente sai do culto e já faz um holocausto lá fora. Já participa e é como no Antigo Testamento, tem gordura no altar, tem tudo. Mas não é só para comer. A comida é só uma desculpa para poder conversar com o irmão. Tem gente que vem na igreja só para comer. Come, mas conversa com quem está ao seu lado, aí edifica, busca saber como que estão as coisas. E não é para você fofocar, não. É buscar saber. Não é porque tem gente que fofoca de forma gospel, né? Não, porque eu quero saber só para orar por você. É para falar com Deus e para falar com todos. Seja instrumento de bênção de Deus, porque isso é um objetivo teológico. Agora, nós temos um objetivo pessoal. Objetivo supremo, só lhe deu glória. Objetivo eclesial, edificação da igreja. Agora nós temos um objetivo pessoal. Veja que eu coloquei a comunidade antes do pessoal. Porque a comunidade sempre é mais importante do que os indivíduos que a compõem. Qual que é o nosso objetivo pessoal? É que por meio da teologia nós possamos ser homens e mulheres mais piedosos e mais humildes. Ou seja, a teologia é um instrumento do Espírito Santo para a nossa santificação. João Calvino insistia que toda a teologia deve ser prática, levando à piedade. Abre lá Tito 1:1. Eu sei que já faz 5 anos que você não abre em Tito. Você está procurando o Antigo Testamento. Eu não estou olhando para não ficar desesperado aqui. Tito está no Novo Testamento. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Segundo uma vida pia, uma vida de temor a Deus, uma vida de santidade, de virtudes do Evangelho sendo geradas em nós. Veja, conhecimento da verdade segundo a piedade. A teologia deve formar o caráter do teólogo. Ou seja, o teólogo tem que ser, eu não estou dando opção não, o teólogo tem que ser mais humilde, mais dependente da graça de Deus, mais dependente do Deus que se revela, mais amoroso, mais generoso. Por que o teólogo tem que ser? Porque o teólogo está exposto à graça de Deus. O Deus que foi generoso conosco ao dar Jesus Cristo para a nossa salvação. O Deus que foi todo amor. O Deus que na sua pessoa, da segunda pessoa, se encarnou, mostrando para nós o que é humildade. Se Jesus, que é Deus, veio a nós em forma humana
mostrando o que é humildade, quem somos nós para sermos altivos? A teologia nos mostra isso. Nós estamos falando de transformação de caráter. E quem transforma o caráter é o Espírito Santo, por meio da palavra. E o amor à palavra é um exercício teológico por si. O Martin Lloyd Jones dizia o seguinte: teologia sem devoção é ateísmo disfarçado. Teologia sem devoção é ateísmo disfarçado. Tem muito crente nominal, mas ateu na prática. Tem muito teólogo que, na verdade, é ateu. Por quê? Porque fala um monte de verdade. Fala de tudo que não acontece com ele. Quais são os frutos desejáveis, então, de uma vida mais piedosa, incendiada pela revelação de Deus e pela teologia? Ora, o teólogo precisa ter uma oração mais fervorosa. Por quê? Porque conhece Deus. Se você conhece Deus, você não vai orar com mais fervor a Ele? Se você sabe dos atributos de Deus, você estuda isso na teologia própria, que Deus é sabedoria, que Deus é justiça, que Deus é amor, que Deus é soberano. Você sabe de tudo isso. Como que a sua oração vai ser uma oração miserável? Como se o Deus que você servisse coubesse dentro de uma caixinha de fósforo. Se você conhece Deus tão bem, a sua oração precisa ser diferente. Porque isso nos constrange a todos. Porque, gente, vamos ser sinceros. Quem aqui pode levantar a mão e dizer que tem uma vida de oração 100% legal? Eu não consigo falar isso, não. Você consegue? Se você conseguir, parabéns. Não levanta a mão, não, senão você vai me constranger. Mas sabe como você sabe que você é um bom teólogo? Quando a sua vida de oração é uma vida de oração fervorosa, de oração dependente. Porque quando o teólogo ora, ele não está se apoiando no conhecimento que ele tem, mas no Deus que ele conhece. Amor mais profundo pela palavra. O teólogo tem aquele negócio, né? Não, porque eu tenho que ler tal livro, eu tenho que ler outro livro, eu quero ler as discussões mais novas da teologia, e a Bíblia fica cada vez mais para o final da fila. Eu já li mesmo. E o teólogo sem vergonha é assim, né? Eu já li 10 vezes a Bíblia, para que eu vou ler de novo? Agora eu tenho que ler os livros teológicos. É sem vergonha mesmo, na acepção mais clara da palavra, porque não tem vergonha de falar isso. Porque a base da teologia não são as nossas obras teológicas. A base da teologia é a revelação de Deus, expressa na sua palavra. A gente tem muito tempo para muitas coisas, né? Nós passamos 2 horas fácil vendo vídeo no Instagram, não é? Porque aquele negócio é um negócio meio que enfeitiça, né? Seduz, você vai passando você acha engraçado, aí vem outro mais engraçado ainda. Aí vem outro mais engraçado ainda. No 5º vídeo você está tendo crise de riso. Aí depois vem um triste, você começa a chorar. E você entra nessa vibe, 2 horas passa rapidinho, 2 horas preciosas da sua vida. Irmãos, 2 horas é um tempo que nunca mais vai voltar. É um tempo que você podia ter feito um monte de coisa, inclusive ler a palavra de Deus, e todo mundo falando que não tem tempo. A gente precisa ver direitinho se nós não temos tempo mesmo, ou se nós temos usado o nosso tempo em coisa que não é tão importante assim.
o que o Espírito faz em nós, como evidência de uma vida mais piedosa, nós temos um espírito mais quebrantado. O teólogo, às vezes, fica com o coração muito duro. Mas quanto mais você conhece a Deus, mais seu coração fica mole. Seu coração tem que ser mole, mais mole que manteiga. Qualquer coisa que você for cantar tem que aquecer o seu coração, porque você sabe que isso é a verdade. Qual foi a última vez que você derramou lágrimas diante do Senhor? Pelos seus pecados, pela grandeza de Deus, pelo sofrimento do outro. E isso nos constrange, sabe? Falarmos de piedade relacionada à teologia é um exercício que dói, porque nós sabemos que nós não temos feito isso direito. Porque nós perdemos a simplicidade. Nós perdemos aquele coração infantil de aceitar tudo apenas como é. A gente quer muitas explicações, nós queremos muitos argumentos. E não é à toa que Jesus disse que o reino dos céus pertence aos pequeninos. Porque quanto mais sabemos, mais complexo ficamos. Quanto mais sabemos, mais duros no coração nós ficamos. Mas é estranho, né? Porque se nós sabemos tanto da palavra de Deus, por que o nosso coração está tão duro assim? Talvez seja porque o nosso caminhar teológico esteja sendo feito de uma forma não tão razoável assim. Vida de serviço e renúncia. Se nós visitarmos a história do cristianismo, os melhores teólogos dos primeiros séculos foram todos aqueles que por Cristo deram a sua vida. Morreram, literalmente. E hoje a gente quer conforto. Hoje a gente quer uma vida isenta de muitos sacrifícios. Nós queremos ganhar e não dar. Marcos 10:45, o Filho do Homem, o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se o Filho do Homem veio para fazer isso, nós precisamos também fazer, certo? Porque nós somos discípulos de Jesus. Vida de serviço e renúncia. Igreja que fala de serviço e renúncia não dá ibope, né? Porque o que as pessoas querem ouvir é que com Deus você ganha. Com Deus você vira patrão. Né? Com Deus você vira alto investidor em Bitcoin. Às vezes com Deus a gente perde. E o prejuízo já está na nossa conta. No balanço do cristão, o prejuízo já está contado. Porque quando Cristo falar, dá a sua vida, nós precisamos dar. Nós não precisamos ter medo dos prejuízos. É por termos medo do prejuízo que a nossa vida não é uma vida tão adequada. Mas, veja, o exercício teológico fomenta o nosso temor a Deus, a nossa piedade. É instrumento de santificação, de mudança, de desafio. E uma vez que nós somos mudados, aí nós temos condição de sermos instrumento para mudar o mundo. Mas estranho, né? Nós queremos mudar o mundo sem antes termos sido transformados pela palavra. E aí nós entramos no último objetivo, que é o objetivo missionário. Porque a teologia nos coloca a serviço do mundo. Como assim, pastor? A teologia nos coloca a serviço do mundo? Sim, a serviço do mundo. Então, o meu estudo teológico me coloca a serviço daqueles que não são crentes, principalmente deles, porque os irmãos já estão ganhos.
Os irmãos já estão ganhos. Jesus não mandou ir pelas nações e buscar o irmão perdido. Jesus não mandou ir pelas nações, os batistas buscarem os presbiterianos buscarem os assembleanos buscarem os batistas. Ide, fazei discípulos em todas as nações. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. A teologia incendeia o mover missionário na igreja. Porque a teologia nos coloca diante de um Deus que é missionário. Sabia que Deus é o maior missionário? Deus é o maior missionário. Porque Ele está à busca dos seus. E Deus vai aonde quer que for para chamar aqueles que já são seus. A teologia reformada, por exemplo, entende que toda a verdade sobre Deus deve produzir ação. E uma ação de serviço ao outro. Conhecer e amar a Deus deve resultar em amor ao próximo. E não há ato de amor mais sincero em relação ao outro do que você compartilhar com ele o amor de Deus. Não queira compartilhar com o outro o seu amor. Deixe o seu amor para os seus filhos e para a sua esposa. Aí dá menos problema. Mas compartilha com o outro o amor de Deus. O amor que realmente é eterno, que é perfeito. E faça com que o amor de Deus seja a expressão do seu próprio amor. A teologia, nesse sentido, nos capacita a proclamar o evangelho de forma fiel e também contextual. Como nós vamos pregar daquilo que nós não conhecemos? Como nós vamos pregar daquilo que nós não vivemos? Então, é um exercício multiforme, multidimensional, esse negócio de viver a teologia em um espírito de piedade. Porque piedade é algo que se relaciona com o nosso contato com Deus, mas também como esse contato com Deus transforma o nosso contato com as demais coisas nesse universo. As pessoas, o nosso meio. A glória de Deus, edificação da igreja, vida piedosa e humilde, serviço ao mundo. Onde Deus quer nos levar? Não sei. Talvez o servir ao mundo é servir aqui o nosso bairro. Talvez servir o mundo é levar o amor de Deus na nossa família. Talvez servir o mundo é ir para a África. Aonde quer que for, ou seja, em que circunstância for, não tem problema. Se Deus nos mandar, nós iremos. Agora, o objetivo da teologia, ela é muito mais ampla. É alcançar o mundo com o amor de Deus. É ser testemunha e sinalizadora do amor de Deus, inclusive aqueles que não creem. Por quê? E eu vou terminar falando isso, e eu espero que isso não tire o seu sono. Não serão todos que vão para o céu, certo? Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que realmente vão entender. Nós não sabemos quem serão. E para nós não é importante saber. O importante é nós sermos instrumentos de Deus, para que debaixo da sua soberania e da sua graça, o nosso trabalho possa ser nele efetivo. Então, meus queridos, que essa reflexão possa conduzi-los a entender quais são os objetivos da teologia. Glória de Deus, igreja, sua transformação e o servir ao mundo. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, queremos te agradecer e queremos te pedir que o Senhor nos ajude a vivermos com fidelidade em resposta à tua revelação. Que o nosso exercício teológico não seja apenas um exercício de ego, mas que o nosso ego seja transformado por meio da tua palavra. Que não seja um exercício de autojustificação, mas que nós possamos viver a justificação que nós temos no Evangelho. Que não seja apenas um instrumento que vem amaciar a nossa zona de conforto, mas que nós possamos ser lançados para onde quer que for para cumprir a tua obra com fidelidade. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.